Paz de Deus a todos. Amém. Vamos iniciar nosso culto ao nosso bendito Deus. Curvemos as nossas cabeças e oremos nesse momento. Senhor, alegres estamos, Deus, com a oportunidade que o Senhor nos dá em Cristo de reunidos aqui, ó Pai, na Escola Internacional, a Igreja dos Amigos, para te cultuar nesse sábado. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter nos conduzidos até aqui. Aqueles que ainda estão se dirigindo, Senhor, estão chegando, os tragam também paz. Aqueles que estão, Senhor, a nos ouvir pela rádio, acompanhando também esse culto, Deus, no Instagram, na página da nossa igreja, a todos esses que cito, Senhor. Nós pedimos que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre todos e sobre as nossas vidas aqui também, Senhor. Amém, Jesus. Que no momento, Deus, que estivermos a orar, como agora, a cantar, a ler a Tua palavra, Senhor, a compartilhar os nossos pedidos, a agradecer por tudo o Teu cuidado ao longo da semana, ao longo do dia de hoje, no momento, Deus, da confraternização, da dedicação de dízimos, ofertas e vidas, como também da ministração da palavra do Teu servo, pastor Túlio, Senhor, que tudo que vai ser feito hoje aqui, Senhor, o Senhor receba como oferta agradável aos Teus olhos. Amém, Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que não haja impedimento para nos alegrarmos na Tua presença nessa noite, Senhor. Porque todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Por isso estamos alegres nessa noite para Te adorar, para clamar ao Senhor, para colocar diante de Ti também os nossos familiares e amigos, aqueles que ainda não Te conhecem como o único e suficiente Salvador, que possamos também, Senhor, a esses colocar diante do Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus Cristo que Te oramos. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento, ministério de louvor. Graças a Deus, os nossos critérios, reverência aos Deus, vamos começar a louvar o Seu nome, dizer como amáveis são, Baixamos o Seu nome. está aberto como amáveis são, Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus lábios.
Irmãos, em pés mesmo, vamos continuar para fazer a leitura bíblica em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardado mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora aprovado pelo fogo, redute para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. A quem, sem o tendo visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando a fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra lida, e nesse momento nós vamos para um momento de comunhão com o Ministério do Louvor. Pai de pedras, Jesus, ao Senhor com nossas palmas. Nossas palmas. Vamos amar dizer, és tu. És a única razão da minha adoração. És tu. És a única esperança que anelo ter. Morrei que fui ajudado, da salvação que me alegraram. Hoje a dor em meu coração, o meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te da minha adoração, és a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Te fui ajudado, a salvação fui alegrado. Hoje a dor em meu coração, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
encerrarmos. Agora vai sair. Meus irmãos, vamos para aquele momento, né, como é costume nosso, de compartilhar um pedido ou um agradecimento. Aí você faz um sinal com a sua mão, a irmã Isa, né, vai até você e você fala o seu pedido ou o seu agradecimento ou ambos. A graça e a paz, irmãos. Eu queria pedir oração. Eu queria pedir oração, nunca vi falar com 2 microfones, mas vamos lá. Eu queria pedir oração, acho que é por causa da rádio, né? Pedir oração pela minha esposa, ela deve estar com a virose, e eu a deixei febril em casa, ela está medicada e tudo. Mas depois de tudo que passamos nesses últimos 2 anos, né, a gente fica mais preocupado com qualquer coisa que ela venha sentir. Mas eu espero no Senhor que não seja nada mais grave, seja só uma virose e ela esteja bem. Então agradeço as orações da igreja pela minha esposa. Amém. Are you going to interpret for me? I will. Go ahead. Now I forgot what I was going to say. No. This is my last Sunday here. É o meu último domingo nessa viagem. I go home on Thursday. Na próxima quinta eu estou voltando para casa. But I fit in very well here at this church. Mas eu me sinto realmente em casa aqui na igreja dos amigos. Only thing is I don't speak Portuguese. A única dificuldade é que eu não falo português. But if I knew Portuguese Mas se eu soubesse português and I lived here, e eu morasse aqui, this would be my church. essa seria a minha igreja. Thank you for being. I appreciate your kindness to me while I've been here. So many of you. Eu fico muito agradecido pelo acolhimento todas as vezes que eu venho ao Brasil aqui por parte da igreja. Quero louvar o Senhor porque nós estamos gratos, alegres, porque minha sogra fez a cirurgia. E louvado seja Deus, ela fez, no mesmo dia ela foi para casa, recebeu alta. E ela está andando, ela está comendo bem, ela está muito bem, está na minha casa agora, minha filha não veio, ficou tomando conta dela. E eu louvo a Deus, porque minha sogra tem uma força incrível. Amém. E eu me emociono de falar dela, porque ela é como uma mãe para mim, sabe? E eu saí de casa e disse à minha filha, cuide dela, viu? Faça a comida tá ali, não sei o quê. Eu vim, mas fico preocupada, mas sabendo que o Senhor está cuidando dela, né? Então agradeço a Deus pela vida dela, ela é uma bênção na minha vida, é um amor da minha vida, eu gosto demais dela. E agradeço a Deus pela vida do meu filho Celso. Ele fez a prova do Enem, tirou boas notas, louvado seja Deus. Está querendo fazer engenharia, se Deus assim permitir, vai ser concluído. E eu louvo ao Senhor por ele e pela Escola Internacional, que ajudou muito, né? Pela vida do pastor Tele, Érica, que deu essa oportunidade a ele. Então, louvado seja Deus por isso. Mais alguém? Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus pela vida de todos nós, por estarmos aqui juntos no dia de hoje. Agradeço por estar voltando depois de um longo tempo sem ir ao culto. Agradeço pela minha família. Foi apresentador para ontem, eu agradeço a Deus pela vida dele. A minha filha, Juju, que está aqui comigo. Meu filho João, que não pôde vir, que também fez Enem. Se Deus abençoar, ele entre em algum curso que ele pretende. E muito obrigado a todos por fazer parte dessa família da Igreja dos Amigos. Amém.
A paz para todos. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né, reunido com todos esses queridos irmãos para louvar a Deus e engrandecer o nome dele. Eu sou grata a Deus por ter saúde, paz e estar aqui. Porque enquanto eu estou aqui, tem muitos que gostariam de estar e não estão, né? Então, só por isso a gente tem que ser grato. Então, eu quero pedir a Deus, né, que todos orem por todas aquelas pessoas que não têm a mesma chance que nós temos de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, se alimentando da palavra, né? A gente tem que orar por aqueles que, por alguma razão, não estão aqui, né? Que Deus tire todas as dificuldades e que no tempo de Deus, eles estejam aqui para conosco adorarmos esse Deus maravilhoso. Amém. Quero aproveitar e agradecer também a Deus pela vida de Bel e de André, nossos amigos queridos, que são bênção nas nossas vidas. E também agradecer pela vida do pastor Auri, que já está em casa, graças a Deus. Tá bom? Boa noite, pessoal. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos meus amigos por ter convidado a gente para vir aqui. Gostaria de agradecer a vocês pelo acolhimento. Gostaria de agradecer também pela vida da minha mãe, que está fazendo 60 anos hoje. E gostaria de pedir orações por ela, que ela ainda não é convertida. Nosso relacionamento não é legal, mas eu tenho fé em Deus que vai melhorar. Salva. Graça e paz, amados. Quero agradecer a Deus a alegria de estarmos aqui nessa noite reunidos mais uma vez por cada pessoa que está aqui. Como é bom ver cada um aqui, como é bom louvar a Deus junto com vocês, como é bom ter Jesus, como é bom ser salvo, como é bom saber que nós vamos para o céu, quantas coisas temos que agradecer. Louvamos a Deus por tudo isso e agradeço também porque hoje é dia 20 de janeiro, mas nós já vimos tantas respostas de oração. Essa semana nós vimos tantos milagres, tantas coisas que o Senhor fez, coisas grandes e pequenas. Hoje na nossa casa, por exemplo, nós conseguimos resolver detalhes, coisinhas pequenas que estavam há um bom tempo ali, né, paradas, e hoje nós conseguimos resolver. Isso me fez pensar que o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida também. Eu louvo a Deus por isso. E eu quero pedir oração pelo departamento infantil da nossa igreja. Estamos com planos, se o Senhor permitir, a partir do próximo mês, nós vamos começar um trabalho novo. Vamos começar um trabalho usando um material, trabalhando as famílias da Bíblia. Então eu peço que vocês orem para o Senhor nos dar sabedoria, nos orientar e que nós possamos guiar essas crianças no caminho do Senhor, que seja uma bênção esse trabalho, que o Senhor traga mais e mais crianças para a casa dele e também que orem pelas famílias. Pedido da rádio. A rádio hoje vai ser um pouquinho extensa, a lista está grande. Mais um? Realmente é estranho, pastor, falar com 2 microfones. Temos a Thelma, que está pedindo oração pela sua casa. A Helena pede oração pela sua família. A Rosana está pedindo oração por ela. A Paula Silva está pedindo oração pelo seu esposo. A Fernanda louva a Deus pela sua misericórdia em sua vida. A Marlene, ela está pedindo oração por ela, amigos e família. A Martinha pede oração por todos os enfermos e também que Deus possa estar diminuindo essa virose que está assolando. A Gerlane está pedindo oração por ela e família. Camila pede oração pelo seu pai, que está se recuperando. A Laís pede oração também pelo seu pai. A Alessandra está louvando a Deus por esse culto, está pedindo oração por ela. Tem também a Valéria, que está pedindo oração pelo pai que está enfermo. O Fernando está pedindo oração pela sua casa e colegas de trabalho. O Marcone está pedindo oração e que Deus lhe dê sabedoria. A Silvia está pedindo oração por todos
todos os seus amigos e sua família. Reginaldo está pedindo oração por ele e o seu trabalho. A Carla Santos está pedindo oração pela sua vida. Ela está internada, está com essa virose também. E louva a Deus por esse culto. A Joelma está pedindo oração por todo mundo que algum dia, eu acredito que algum dia esteve afastado ou está afastado do Evangelho. A Fernanda Souza está agradecendo a Deus por esse culto. A Élida está pedindo oração pelo seu casamento. O Hélio está pedindo oração pela sua esposa que se encontra enferma. A Vanessa Matos está pedindo oração pela sua vida. E Bruna está agradecendo a Deus por esse culto e por tudo que ele tem feito. Amém. E nós vamos orar. Quero convidar o pastor Telêmaco para fazer a oração. Pai, diante da tua presença, o Senhor tem ouvido o clamor do teu povo. Os agradecimentos que também nós reconhecemos humildemente na tua presença e tem vindo as bênçãos celestiais levar em nossas vidas. Senhor, são tantas as necessidades. O Senhor conhece aquelas que foram ditas e aquelas que estão no mais profundo recôndito do nosso coração e que não foram compartilhadas aqui ainda. Verdade, Senhor. Nós pedimos que, através do grande amor para conosco, a graça do Senhor nas nossas vidas, o Senhor receba a gratidão do nosso coração. E o Senhor conceda, segundo a tua vontade, Deus, a resposta para as orações dos teus filhos. Nós te amamos nesta noite e nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto o Ministério de Louvor estará cantando, nós temos a oportunidade agora de dedicar nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor também. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desse canto me levanto até o dia. Eu cantarei a vontade de Deus. Fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Louvor-se que me guia. Você sai, vai lá. Escuridão, a presença me conforta. Se queres, sei que és meu Pai. Inimigo é, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
Senhor, queremos agradecer, ó Deus, por cada contribuição, Pai. Pedimos sabedoria para a liderança da igreja na aplicação dos recursos, Senhor. Também, ó Deus, queremos apresentar a vida daqueles que estão aqui presentes hoje, Senhor, que por algum motivo talvez ainda não tenham uma aliança contigo, Senhor. Queremos apresentar essa vida dessa pessoa que nos escuta também na rádio, que está assistindo o culto, Deus, pelo Instagram, mas ainda não tem um encontro contigo, ainda não confessou que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida. Nós apresentamos essas pessoas que estejam aqui presentes, ouvindo na rádio, ouvindo pelo Instagram, que essas pessoas, ó Deus, quem sabe hoje, possa tomar a melhor e a mais importante decisão de sua vida, que é de se entregar completamente ao Senhor Jesus. É no nome dele que te oramos. Amém. Eu quero convidar a irmã Alda, ela hoje está ministrando estudo, para convidar as crianças, estará orando e após a oração estará saindo com ela. É maravilhoso ter a tua presença. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Queremos dizer, Senhor, que nos botou liberdade para continuar trabalhando nos corações da tua presença, Senhor. Lá fora. Se ele tiver algum coração Melhor. te pedimos pelas pessoas que estão nos ouvindo. Lá fora, assim, a ligação que eu começar a pregar. Todos os corações, aquilo que elas precisam que são tuas. Obrigada pelo teu agir. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e assim também, Senhor, faça no coração das nossas crianças, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abra o seu entendimento e fale com elas, porque nós somos limitados, Senhor. Verdade, Senhor. Nós não podemos alcançá-las, mas o Senhor pode. Nós somos apenas instrumentos. E pedimos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor nos use. Nos use, Senhor, para levar a tua palavra. Nos use, Senhor, como instrumento, Senhor, para que elas possam conhecer quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada criança que aqui está presente, aquelas que não puderam ouvir, e te pedimos por aquelas, Senhor, que não têm ainda acesso à tua palavra, que vivem em lares desestruturados. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor use alguém para alcançá-los, que o Senhor use, Senhor, uma pessoa, uma situação, para que elas possam saber quem é Jesus, o Salvador e a vida. Te louvamos, Senhor, te adoramos e amamos. As crianças podem acompanhar a irmã Alda para a salinha, né? Onde vocês vão ter, aonde vão ter os estudos, né? Nesse momento. Meus irmãos, é um momento agora também tão importante quanto que o Senhor nos fale aos nossos corações através de sua palavra, mediante o servo, né, o pastor Túlio, que está trazendo a mensagem nessa noite. Vem cá com o microfone. Pai amado, pastor, rapidinho, pelo louvor. ainda vamos ter louvor pelo nosso nesse momento. Ouça esse louvor e deixe seu coração meditar dentro das suas intenções. Minhas minhas forças, poderei e a natureza e tudo que fez. Mais que tudo,
Que o Senhor seja louvado, amém, irmãos? O Senhor tem falado nessa noite. O Senhor está falando nessa noite aos nossos corações, amém? Ele tem falado com a sua igreja. Ele tem dito o quanto nos ama. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 20. Você que está na sua casa, eu louvo a Deus pela vida da Igreja dos Amigos. Amados, nesse momento, há quase 2.000 pessoas ouvindo a transmissão desse culto ao vivo para a glória de Deus, através da Rádio Internacional, e mais muitas pessoas nas plataformas digitais. O Ministério da Igreja dos Amigos é um ministério muito abençoado para a glória de Deus. É sempre uma alegria lembrar isso aos irmãos. Tudo que a igreja tem feito é muito importante, e nós temos o sábado à noite como um momento de exultação a Deus, um momento de convergência, um momento de celebração muito alta, porque ao longo da semana a Igreja Viva do Senhor, ela funciona todos os dias na vida dos irmãos, juntos como família do Senhor, juntos como igreja, e nos reunimos nas quartas-feiras nos nossos NAs, e nos reunimos no sábado à noite, nesse tempo maravilhoso, amém, irmãos? Tempo glorioso para a glória de Deus. E é sobre essa glória de Deus que João escreve aqui no capítulo 20. João capítulo 20, Evangelho de Jesus escrito por João capítulo 20, a partir do versículo 19 ao 29. João 20, de 19 a 29. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, Tomé com eles. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Jesus chegou estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete aqui no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar, amados. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, é bom, o Senhor é fiel, é justo. A tua benignidade nos acompanha todos os dias, Senhor. Nós sentimos a tua presença em nossas vidas. Te agradecemos por cada milagre aqui testemunhado pelos irmãos, as bênçãos, a gratidão da tua igreja, a alegria em nós estarmos aqui nessa noite. As pessoas que estão participando desse culto online, nós nos alegramos com elas, Senhor, e que o Senhor atenda as suas orações, e obrigado por elas estarem aqui também conosco, presentes. Louvamos o teu nome, queremos que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite. E o Senhor quebrante os nossos corações, que a tua palavra vá até onde a minha voz não alcança, mas a voz do teu Espírito alcança. Fala dentro dos corações. E que essa seja uma noite de decisões espirituais em cada vida, Senhor, que está ouvindo a voz da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o nosso título para essa noite, eu não sei se nós temos aqui, sim, volte. O meu Deus tem cicatrizes. O meu Deus tem cicatrizes. Nós lemos nessa noite que Jesus, após ressuscitar, mostra as suas cicatrizes aos discípulos. Essa semana eu estava assistindo alguma programação e entrou no meu celular uma imagem, uma pintura do que seriam os pés de Jesus. E naquela pintura, Jesus estava caminhando na praia e os seus pés levantaram. O passo que ele deu, o pé levantou um pouco e abaixo do seu pé, lá estava na pintura muito bem representada, você está imaginando, a cicatriz dos cravos que foram postos no seu pé. E eu fiquei pensando naquela hora, o meu Deus tem cicatrizes. Hoje à noite nós cantamos sobre a morte de Jesus, o amor de Jesus, a igreja do Senhor, a igreja dos amigos, cada igreja que abraça a Escritura como base da nossa fé em Cristo. Uma fé escriturística, fundamentada na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, entregue ao coração dos seus obreiros, das suas obreiras, dos seus servos. Igrejas que optam por essa base, a base em Cristo da Escritura, sem acrescentar coisas da ideia de algum homem. Eu fiquei pensando no evangelho que nós pregamos, e o evangelho que nós pregamos nos conta aqui, amados, que o Senhor tem cicatrizes. O meu Deus tem cicatrizes. E há algumas coisas, alguns pontos, alguns detalhes, alguns significados para essas cicatrizes, mas algumas coisas que as cicatrizes de Jesus não significam. As cicatrizes de Jesus não significam que Cristo veio apenas para marcar a história. Não significam que ele veio apenas, como muitos dizem na verdade, mas não foi para isso, mas alguns dizem que ele veio para uma revolução.
não significam apenas que ele veio para ensinar amor e ser um bom exemplo. Ele foi um bom exemplo e ele ensinou amor. Mas as cicatrizes de Jesus, as marcas deixadas pelos cravos, aqui nos seus punhos, nos seus pés, a marca que a lança deixou no seu lado e a coroa de espinhos deixou na sua fronte, essas marcas não significam que ele veio pagar pelos próprios pecados, como muitos dizem, que Jesus, e é claro que as pessoas têm direito de crer como elas queiram, mas essas marcas não significam que Jesus pagou seus próprios pecados. A Bíblia diz que Jesus é perfeito, não tinha pecados, a Bíblia diz que ele morreu uma só vez, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é único. E eu fico pensando, as cicatrizes de Jesus não significam essas coisas, porque ele não precisava de cicatrizes, nem ter morrido e ter sangrado para ensinar o amor. Para fazer um trabalho social, ele não precisava dessas cicatrizes. Essas cicatrizes têm um motivo, um significado mais profundo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, se você tivesse toda a condição de tirar uma marca que você não queria no seu corpo, se você tivesse a condição, principalmente as nossas irmãs aqui, você tiraria aquela marca que você não gosta, e você levou um arranhão. Eu, quando era criança, não era muito comportado, eu já contei aqui alguns irmãos, e eu cortei minhas mãos trelando aqui, eu tenho algumas cicatrizes ainda nas pontas dos dedos. E talvez, se eu pudesse, eu tirasse essas cicatrizes aqui. Talvez você, minha irmã, principalmente, tirasse alguma marca do seu corpo que você não quisesse, não gostasse. E o Senhor tinha toda a condição de, após a sua morte, ali glorificado, ali vencedor, vitorioso, ressurreto, tirar as marcas. Mas Jesus se apresentou aos discípulos com as suas cicatrizes. Muito embora pudesse tirá-las, mas respeitando a natureza da sua missão e do seu ministério, respeitando o impacto da memória para a gente, as provas que ele quer apresentar para mim e para você, as provas que ele quer apresentar para os seus discípulos, o nosso Deus tem cicatrizes. Jesus ressuscitou, as cicatrizes permaneceram ali. Ele não foi até os discípulos sem elas. Eu gostaria de falar nessa noite rapidamente sobre 4 significados dessas cicatrizes. Primeiro, as cicatrizes de Jesus, meus irmãos, significam que o nosso Deus, o meu Deus, o nosso Deus sangrou na cruz do Calvário. Você imagina o Deus verdadeiro sangrando? Atos 20, 28 diz que ele derramou o seu sangue, fala do sangue do próprio Deus, com o qual ele derramou para adquirir a igreja. Falando a igreja em Éfeso, Paulo fala, e Lucas escreve, Atos 20, 28, falando aqueles bispos, Lucas escreve as palavras de Paulo, dizendo assim: cuidai, pois, de todo o rebanho de Deus, e sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para apacentardes. Aí veja essa parte, a igreja de Deus, que ele, Deus, Jesus, o nosso Deus, adquiriu, comprou com seu próprio sangue. E quando nós vamos até 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, o apóstolo Paulo nos lembra que nós fomos comprados, nós fomos adquiridos com o sangue de Jesus. O meu Deus sangrou. As cicatrizes são o fato de que o nosso Deus sangrou, amados. Não foi apenas uma missão de ensinar, não foi apenas uma missão social, de comunicação histórica, política. O nosso Deus sangrou. O nosso Deus também morreu uma morte expiatória. Muitas pessoas ensinam um evangelho sobre Jesus. Muitas pessoas acreditam no Jesus e discutem vários tipos de evangelho. Mas quando nós falamos, quando a Bíblia fala, quando a igreja de Cristo fala que a morte de Jesus foi uma morte expiatória, nessa hora há uma divisão de pensamentos. Porque as pessoas, muitas delas, não acreditam que Jesus morreu para pagar os nossos pecados. O
Porque elas acreditam que se Jesus morreu foi para pagar os seus próprios pecados, até de outras vidas, como elas creem, têm direito de crer. Mas a palavra de Deus diz, e eu fico com a palavra de Deus, o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue era dele, os pecados nossos. Então a morte de Jesus foi substitutiva para nos comprar a nós, comprar a nossa liberdade diante de Deus, pagar o preço pelos nossos pecados. O meu Deus sangrou e pagou o preço, numa morte expiatória, numa morte pagadora, numa morte redentora, numa morte que redime, que substitui os meus pecados. Jesus foi para a cruz morrer por mim e por você. O meu Deus sangrou, o meu Deus Jesus sangrou, e as suas cicatrizes são uma prova. Enquanto eu pensava sobre isso, eu também pensava que o Senhor domina a morte. Ele ressuscitou, venceu a morte. E aqui em Apocalipse capítulo 1, muitas pessoas que compartilham o Evangelho, elas dizem que Jesus, me permitam, é o nosso irmão, é um irmão mais velho, é um irmão mais avançado, mas elas não admitem que Jesus é Deus. E nessa hora, quando nós dizemos que Jesus morreu a morte expiatória, e o Evangelho diz que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, ela diz que Jesus é Deus. E quando nós dizemos, a Bíblia diz que Jesus é Deus, nessa hora os pensamentos se divergem. E você vai ter que escolher se você vai ficar com a opinião das pessoas, e talvez da maioria delas, ou você vai ficar com a palavra de Deus. E você tem que escolher, meu irmão. E que você escolhe. Elias estava diante do povo de Israel, ele disse: desça do muro, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Desça do muro. O nosso irmão Joséildo pregou semana passada: game over, desça do muro. Tome uma posição na sua vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, diz assim: João tendo a visão do Senhor, e quando ele diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Essa pessoa que João viu, numa visão celestial, disse a ele: não temas. Veja o que ele disse: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus aqui dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou o que vivo. Fui morto, mas estou aqui, vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte. Só Deus tem as chaves da morte. Aqui Jesus se apresenta categoricamente como Deus. O meu Deus tem cicatrizes. E quando eu penso nelas, eu lembro de Jesus falando aqui em Apocalipse sobre as suas marcas de vida e a sua vitória sobre a morte. E o quarto significado que nós podemos pensar nessa noite, amados irmãos: o meu Deus Jesus Cristo, Ele é puro, justo e morreu para nos levar a Deus. As cicatrizes têm uma função muito importante. Jesus morreu por nossos pecados, e somente por Ele ter morrido e ressuscitado é que nós podemos ir até Deus. O sangue de Jesus nos leva a Deus. O sacrifício de Jesus abriu as portas. Sem Ele nós não poderíamos nos chegar a Deus, pela nossa religiosidade, por frequentar a igreja, por orar, por entregar ofertas e ajudar as pessoas carentes, necessitadas, por fazer muita caridade que devemos fazer. Mas, irmãos, nós fazemos caridade? Fazemos sim, devemos fazer. Trabalho social sim, mas não como uma moeda de troca para ver se nós conseguimos comprar com essa caridade a eternidade. Nós não precisamos dessa moeda de troca, porque o Senhor derramou o seu sangue, a moeda necessária e suficiente já foi derramada por nós.
1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19. Veja na sua Bíblia. Veja o que Pedro escreveu. Eu estou falando das palavras de Pedro, de João e de Paulo, homens que estavam muito perto de Jesus para ouvi-lo. Pedro escreveu isso. Era aquele velho Pedro. Sabe aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes? Aquele Pedro que decidiu crescer. Aquele Pedro que decidiu estar diante do Senhor. Quando ele estava olhando junto com aquele, lembram daqueles 11 apóstolos olhando Jesus subir? Lembram disso? Aquele Pedro que estava olhando, recebeu também o impacto dos anjos que disse: olha, pare de ficar olhando para cima e vá trabalhar. Aí depois de algum tempo, amadurecido pelo Espírito Santo, Pedro está falando sem medo, sem nenhuma vontade de negar o Senhor, está falando sem medo nenhum de ser preso e morto e crucificado como ele foi crucificado, de cabeça para baixo, inclusive, infelizmente. Veja o que ele escreve antes de ser morto. Porque também Cristo, 1 Pedro 3, verso 18, porque também Cristo morreu, quantas vezes? Uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Quem era o justo, irmãos? Jesus. Quem são os injustos? Nós, eu e você. Todos nós. Todas as pessoas, a mais boazinha, a mais honesta, a mais decente que você conhecer na face da terra, graças a Deus existem pessoas assim, a Bíblia chama essas pessoas por um título: pecador. Somos pecadores, injustos, inimigos de Deus, mas o justo Jesus morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para levar-nos a Deus. Sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Só até aí. Então, Jesus morreu. Ele tem cicatrizes. O meu Deus tem cicatrizes. Aquelas cicatrizes foram apresentadas após sua ressurreição, para fazer com que os discípulos se lembrassem, para fazer com que nós nos lembrássemos que Ele morreu por nós, para nos levar a Deus. As cicatrizes que Jesus apresentou, amados, naquele dia, nos lembram que a sua missão foi cumprida e que a nossa missão iniciada. Nós somos a igreja do Senhor que estamos trabalhando até que Ele venha. E eu gosto muito de um poema que eu costumava cantar, e hoje à noite eu não vou cantar, mas eu vou recitá-lo aqui, vou tentar recitá-lo aqui. É uma música antiga, Cicatrizes. Quem conhece essa música? Pode recitar comigo? Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aceitar sofrer assim. Pregos nas mãos, pregos nos pés, Jesus está sofrendo. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando eu penso nisso, eu choro. Ainda estou aqui parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam, que mostram que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Então, se você crê no Evangelho, creia nos motivos verdadeiros que levaram Jesus a morrer, uma morte verdadeira por você, por nós, não por Ele, mas por mim. O grande amor de Deus é se entregar inocente para salvar um pecador que não merecia. Isso é amor. E quando eu tento trocar com Deus a minha caridade, as minhas obras, ou dizer que Ele é apenas um amigo, um irmão mais velho, eu diminuo a importância
do seu sacrifício. Igreja do Senhor, não faça isso. Que essa seja uma noite de reflexão. Que essa seja uma noite de decisão. Que no dia que você estiver bem triste, achando que ninguém reconhece você, que ninguém ama você, que ninguém lhe quer, olhe, pense nas cicatrizes do Senhor. Olhe para Jesus. E lembre da sua missão, igreja. Essa missão não é só do pastor Celso, do pastor Túlio, do pastor Valmir, do pastor Telêmaco. Essa missão é sua. Você, jovem, com seus dons e talentos, quando você coloca isso nas mãos de Deus, a sua vida, o tempo que não é seu, os dons que não são seus, a voz que não é sua, a reverência, a concentração no culto, a atenção de não estar trocando o culto por qualquer coisa, me permitam, amados. Quando você não trocar o Senhor por outra coisa na sua vida, então você está dizendo, sim, eu lembro que o meu Deus tem cicatrizes. Vamos curvar nossas cabeças nessa noite, nesse momento. Fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Senhor na nossa vida. Toda a honra, toda a glória é Tua, porque o Senhor fala conosco. Nós queremos que o Senhor fale conosco cada vez mais, através do ministério da Igreja dos Amigos, e que vidas sejam impactadas. Meus amados, enquanto a igreja está orando, se você nessa noite ainda não entregou sua vida a Jesus, deseja fazer, fique de pé nesse momento. Eu vou orar por você. Se você está afastado e quer voltar, fique de pé, nós vamos orar por você nesse momento. Se Deus tem chamado você para uma missão e você tem medo dessa missão, você tem se escondido dessa missão, mas você sabe que precisa fazer mais para Deus. Deus está te chamando para uma obra especial. Fique de pé nesse momento. Nós vamos orar por você. Pai, nós agradecemos pela vida da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a pregarmos e vivermos o Teu Evangelho com todo o poder que só o Senhor pode nos dar. E fala no nosso coração, Senhor. Fala através da nossa vida, na vida das pessoas. Muito obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Ó Deus, nós Te amamos. Nós Te amamos por causa do Teu amor maravilhoso. E desejamos que outras pessoas tenham sede, tenham fome desse amor maravilhoso. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Transforma-me conforme a tua
usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Enche a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. Convidar aqui o pastor Celso, por favor, pastor. Pastor Celso vai orar, entregar a bênção apostólica nessa noite. Que Deus conceda a todos um bom final de sábado, um bom domingo, uma boa semana na presença do Senhor. Oremos, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Por sabermos, ó Deus, que as marcas deixadas no Senhor foi pelo amor que o Senhor sente por cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, de todo o sacrifício. E nós queremos nessa noite dizer ao Senhor muito obrigado. E que a nossa mente, o nosso coração estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor, de fato, nos faça enxergar tudo aquilo que o Senhor quer, e que possamos aprender do Senhor e entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos levar para o céu. Nós agradecemos todas essas coisas e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o poder, a união e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.